Olá, sexto ano! Vamos estar falando sobre os principais aspectos do Egito Antigo, ainda na unidade 1. Vamos para a nossa aula? Então, ao observar o mapa, podemos ver que o Egito está localizado ao norte da África, às margens do rio Nilo, numa estreita faixa de terra. O Egito é uma terra virtualmente sem chuva, entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho, e existe um intenso deserto, que é o Saara. Isso dificulta o estabelecimento do homem e da agricultura. Mas não pense que as regiões desérticas só trazem problemas. Ao contrário, elas constituem uma proteção natural contra os invasores e são reservas de metais e pedras preciosas. O Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto. Heródoto era um pensador grego que é considerado o pai da história. Ele mesmo viu que o Egito é o grande dádiva, o grande presente, né? O rio Nilo é o grande presente do Egito. Entretanto, né, nas margens do Nilo, podemos notar a existência de quê? De um solo negro, que é bastante fértil, que deu origem a um vale verdejantes. E todos os anos, o rio Nilo ele tem um período de cheia, que inunda suas margens, espalhando água e sedimentos férteis, que é chamado de humus, sobre a terra. E esta inundação das margens, ela fertiliza cerca de 10 quilômetros de terra de cada lado do rio. E os egípcios planejavam seu sistema de agricultura em função dessas inundações do Nilo. E para cultivar a terra, eles elaboraram um sistema de irrigação e drenagem dessas águas, que tornaram possível a lavoura e a vida do homem. Então, foi nesse vale que surgiu uma das maiores civilizações de todos os tempos, a civilização egípcia. Com a civilização egípcia, se desenvolveu no norte da África. Os egípcios eram o quê? Eles eram africanos e tinham a pele escura. Ao contrário do que vemos em filmes, nos quais eles são representados por atores brancos ou até mesmo loiros, a cultura egípcia, que influenciou várias civilizações, das mais antigas até as atuais, foi marcada pela negritude dos africanos. Entretanto, ao contrário do que acontece hoje, na época antiga não havia um preconceito racial. O Antigo Egito, como eu já disse, é localizado ali ao norte da África, ao longo do rio Nilo. O Nilo é como se fosse uma dádiva, um presente, por causa dele, que tem agricultura. Então, como já vimos, né, estudamos lá na pré-história, quando o homem ele começou a praticar a agricultura, ele começou a se sedentarizar, né, se tornando sedentário. Então, foram criando vilas e depois as cidades. Por isso, quase sempre, ele procurou ficar na beira dos rios. Para algumas civilizações do Oriente Antigo, os rios ele têm uma importância fundamental. E isso também aconteceu com a civilização egípcia, que, situada em meio a um imenso deserto, floresceu graças ao Nilo. Como a sua economia ela era baseada principalmente na agricultura e no pastoreiro, o rio Nilo ele era muito importante para os egípcios, que o veneravam e o adoravam. Formação do Egito Antigo. Há 8.000 a.C., a região era habitada por grupos nômades, né? Grupos que não tinham moradia fixa. E já 5.000 a.C., iniciou o desenvolvimento da agricultura, que possibilitou uma vida sedentária, que eles começaram a criar aldeias e cidades próximo ao rio Nilo.
No finalzinho da pré-história, surgiram, ao longo do Rio Nilo, algumas comunidades que se desenvolveram, dando origem a aldeias, né? E com o passar do tempo, elas foram unificando, formando os nomos, que eram espécie de províncias governadas pelos monarcas. Os nomos, eles agruparam-se, formando 2 estados independentes, e cada um era governado por um rei. Então, para entender melhor essa disputa que houve entre os monarcas, eles acabaram formando-se 2 reinos distintos. O reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. E por volta de 3100 a.C., o rei Menes, do Alto Egito, ele unificou os 2 estados, formando um reino só. E a partir daí, a história do Antigo Egito passou a ser dividida em 3 períodos principais: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império. Gente, voltando aqui, essa parte da divisão das fases que o Império Egípcio passou não está na apostila de vocês. Está frisando mais as características de economia, religião, como viviam os egípcios, como eram a sua sociedade, mas eu gostaria de estar falando com vocês um pouco dessa divisão, que foi os 3 períodos da história egípcia. O que aconteceu um pouco em cada período, tá bom? No Antigo Império, iniciou logo após a unificação do rei Menes, né? De onde ele governava todo o país, ajudados pelos nomarcas, que governavam as províncias egípcias, garantindo que as ordens do rei fossem cumpridas. O governo ele era teocrático, isto é, ele era fortemente influenciado pela religião. Os reis eram chamados de faraós e eram considerados verdadeiros deuses pelos egípcios. Eram os guias, protetores do povo, chefes religiosos, militares e políticos. E no Antigo Império, o faraó ele mandou construir o quê? As famosas pirâmides, que eram destinadas a servir de túmulos gigantescos para abrigar e proteger o seu corpo após a morte. Então, gente, a pirâmide ela era como se fosse um túmulo. O corpo do faraó era colocado no sarcófago dentro da pirâmide, cheio de armadilhas. Vamos estar falando mais na frente sobre isso. E o Antigo Império, ele durou mais de 400 anos e foi governado por diversas dinastias de faraós, até uma série de mudações, né, e também de invasões de outros povos. E foi aí que se deu, né, o fim do Antigo Império. O Médio Império. Entre, assim, mais ou menos em 2040 a.C., o Egito, o faraó, acho que é Mentuhotep, não sei pronunciar certo, ele reunificou o Egito. Ele combateu os nomarcas, destruindo de seu poder e fundando, assim, a sua nova dinastia, que deu início ao Médio Império. E ele reconquistou o poder expulsando os estrangeiros. E nesse período, também, o Egito expandiu-se suas fronteiras. Ele conquistou a Núbia e Tebes, que acabou tornando-se a capital do Egito. E a partir de 1640 a.C., o Médio Império ele começou a se enfraquecer novamente e a declinar. Foi abalado por desordens internas devido a uma série de reis, né, de faraós fracos. E essa decadência, ela culminou com a invasão dos Hicsos, que era um povo asiático
vindo do Canaã. Os Ixos, eles possuíam carros que eram puxados por cavalos, que eram usados em combater desconhecidos pelos egípcios. Os egípcios não conheciam esse método desses carros puxados por cavalos. E os Ixos também usavam espadas de bronze, que era mais eficiente do que as de madeira, que era usada pelos egípcios. Então, os Ixos estabeleceram e dominaram o Egito por cerca de 100 anos. Aí já um novo império, que foi com a expulsão dos Ixos, que marca o início de uma nova fase de grande expansão militar e territorial, os faraós se organizavam em exércitos e invadiram territórios da África, como Núbia, e seus domínios se estenderam até a Mesopotâmia. Então, assim, em 1532 a.C., Amoses derrotou os Ixos, iniciou assim um novo império, a época de ouro do Egito, né, podemos dizer, um período de grande conquista. E Amoses e seus sucessores, eles se preocupavam-se com se expandir o território egípcio, ampliando seus domínios. Então, eles conquistaram a Palestina, a Síria e toda a região do oeste e do rio Eufrates. Então, o poder dos faraós aumentaram e acreditava-se que tudo e todos pertenciam a ele, que ele podia fazer o que desejasse. Então, a monarquia ela foi perdendo seu caráter teocrático e também se tornando militarista. E por volta de 1167 a.C., o Império Egípcio foi agitado por revoltas populares, pela obrigatoriedade dos camponeses lutarem na guerra de conquista e os pesados impostos. Assim, acabou novamente entrando num período de decadência. Conhecendo a sociedade egípcia. Então, gente, agora a gente vamos estar falando, frisando as principais características. Vamos começar pela sociedade no Egito Antigo. A sociedade no Egito Antigo é parecida como a gente estudou na semana passada. Estudamos na semana passada na Mesopotâmia. Ela era dividida também por estamentos sociais. Não existia uma hierarquia. Não era todo mundo da sociedade tinha a mesma função. É que nem hoje, né? Hoje não existe também uma hierarquia. Existe o pobre, o rico. Então, naquela época também era assim, tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, vamos imaginar o colégio de destaque. No colégio, a gente também tem uma hierarquia. No topo da pirâmide encontra-se quem? A dona do colégio. Depois podemos dizer que vem a Dani, os professores, enfim. E lá por último, quem encontra-se lá? Os alunos. Só que os alunos, no caso, têm que obedecer essa hierarquia. Só que quem mantém essa pirâmide em pé é quem? É os alunos. E é a mesma coisa na sociedade. Na sociedade hoje, quem mantém essa pirâmide e a sociedade em pé são os trabalhadores. E no Egito também não era diferente. Quem mantinha a sociedade era quem? Eram as classes menos favorecidas, que eram os artesãos, os escravos, certo? Vamos lá, a sociedade do Egito Antigo. No topo da hierarquia social está quem? O faraó. O faraó, ele era o que possuía todo o poder. Ele era considerado um ser à parte. Ele era visto como filho de Ra, deus do sol. Os egípcios, eles acreditavam, que o faraó era escolhido pelo próprio Deus para governar. Então, ele reinava como chefe único de todo o Egito. Era o chefe religioso, militar e político. E as pessoas comuns, quando se cruzavam com o faraó, eles deviam beijar a terra em sinal de respeito e amor perante aquele que o comandava. Em contrapartida, o faraó devia defender e proteger o povo egípcio contra todos os perigos, como invasões, seca, fome, entre outros. Então, nele concentrava todo o poder. Abaixo dele, na pirâmide social, logo abaixo, nós encontramos os nobres,
E esses nobres tinham o vizir, né, que era uma pessoa muito importante, que dava conselhos ao faraó. Também havia os sacerdotes, que detinha todo o poder religioso, né, que cuidava dos templos, dos cultos. E podemos dizer que eram os nobres, famílias nobres. Depois tinham os escribas. Os escribas era quem escreviam cartas e documentos, que anotava toda a arrecadação de tributos, tributos no caso é impostos, né? Que eram função muito importante. Os escribas tinham que estudar muito e ter muita compenetração. Eles eram muito bem pagos, né? E tinham os funcionários, né, que eram servidores do Estado. Abaixo tinham os camponeses e os artesãos, que compunham a maior parte da população, né? Trabalhavam nos campos, em obras públicas, construíam canais de irrigação, os palácios, os túmulos, os templos, pirâmides, e pagavam pesados impostos. E por último estavam quem? Os escravos. Os escravos eram aqueles que eram obtidos principalmente em conquistas, né? Em guerras, através de guerras. E eram a minoria da população que faziam as tarefas mais domésticas e ajudavam os camponeses. Então, gente, o faraó ele era considerado o quê? Um deus vivo, como eu disse, o filho do sol. Ele, para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado. E, além disso, o faraó tinha prestígio, né? Possuía uma enorme riqueza, ele era dono de todas as terras do Egito, por isso ele tinha o direito de receber impostos pagos em produtos, né? Das aldeias. Agora vamos estar falando da religião egípcia. Os egípcios, eles eram o quê? Politeístas. O que é politeísta? São pessoas que acreditam em vários deuses. Monoteísta acredita somente em um deus. Vamos estar falando de alguns povos, como Mesopotâmia, Egito, fenícios, persas, que a gente ainda vai estar entrando neles, né? Os maias, os astecas, os incas, que eram todos povos politeístas. O primeiro povo que a gente vai estar estudando como monoteísta, o que é monoteísta? Que acredita em somente um Deus, vai ser os hebreus. Mas isso a gente vai estar vendo mais na frente. Então, como os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, esses deuses deles tinham vontades e sentimentos semelhantes aos dos humanos. Os deuses eram antropomórficos, quando tinham formas humanas, e também zoomórficos, quando tinham formas de animais. A cabeça geralmente era de um animal e o corpo humano, né? Então, a principal crença deles, eles acreditavam na vida após a morte. E segundo a mitologia, as pessoas seriam recebidas pelo deus Osíris no reino dos mortos. Eles acreditavam em outros deuses, como Bes, que era a deusa da alegria, Osíris, né, que é o deus dos mortos, Amon-Ra, que é o deus do sol, e entre outros. Aqui, gente, eles praticavam a técnica, né, de mumificação. O que é a técnica de mumificação? Então, para eles, quando os egípcios uma pessoa morria, a alma saía do corpo, mas logo depois retornava para o corpo de novo. E para que essa alma pudesse reencontrar o seu corpo, ela deveria conservar a forma original do corpo. Então, eles empregavam a técnica de mumificação, embalsamento. Então, esse processo de mumificação dos ritos funerários, né, do Egito Antigo, durava cerca de 70 dias. Eles secavam o corpo, que levava mais 40 dias, né, que levava 40 dias, e enfaixava-los, que demorava mais ou menos uns 15 dias. Então, esse era um dos ritos mais importantes, que era a cerimônia da abertura da boca, porque eles acreditavam que este ritual dava ao morto o controle sobre o seu corpo, permitindo à múmia alimentar-se, beber e andar em sua vida após a morte. Esse corpo ele era colocado dentro do sarcófago, podemos dizer o caixão de hoje em dia, né? Que era ricamente decorado com hieróglifos, né?
que representariam suas orações, era uma escrita deles, que ajudavam os mortos à vida após a morte. E esses órgãos internos, eles eram embrulhados em linho e acondicionados em jarros especiais, eram jarros separados. Então, os egípcios achavam que se eles preservassem o corpo após a morte, eles teriam vida eterna. Por isso, eles embalsamavam o corpo. Eles removiam o fígado, o estômago, os intestinos, os pulmões e o cérebro, deixando o coração. Em seguida, eles preenchiam essa cavidade com uma espécie de sal, que era destinado para secar os tecidos. E, finalmente, o corpo era envolto em bandagens e colocado em um sarcófago. Olha aqui a imagem. Essa imagem aqui retrata uma múmia egípcia, né? Que foi encontrada num sarcófagos, que eram como fossem os caixões. E a pirâmide, gente, a pirâmide era como se fosse túmulo, entendeu? Não uma moradia, como se fosse o túmulo deles. Vamos, a economia, gente. Vamos estar falando um pouquinho agora da economia. Então, a economia, como eu disse, era baseada na agricultura, que era a atividade econômica dos egípcios. Os principais produtos cultivados eram algodão, linho, trigo, cevada, gergelim, legumes, frutas e principalmente a oliveira. E também eles praticavam a pecuária. Tinha uma importância menor, né, do que a agricultura, mas eles criavam bois, burros, porcos. O cavalo ele só começou a ser criado após a invasão dos Hicsos. A caça, a pesca também serviam como complemento de alimentação dos antigos egípcios e também criavam aves. A escrita. A escrita do antigo egípcio era muito importante, ela tinha um papel muito importante na sociedade egípcia. Ela se desenvolveu por causa da economia e da religião. Os escribas, eles estudavam os textos religiosos e anotavam as orações proferidas pelos sacerdotes. E essas decisões eram tomadas pelo faraó, os impostos cobrados dos camponeses. Então, os escribas, eles eram homens instituídos, que estudavam anos para esse fim. E eles eram muito respeitados e invejados. E sua profissão era considerada a mais nobre de todas. E eles tinham 3 sistemas de escrita: hierogrífico, hierático e demótico, né? O hierogrífico era o mais complexo, que era a escrita dos deuses. O hierático era um mais simples, que era considerado sagrado, que era utilizado pelos sacerdotes. E demótico era o mais simplificado e popular. E eles, né, essas escritas também eram escritas aonde? Em papiro. Papiro era além de escrever em monumentos, paredes também, eles usavam o papiro, que era uma folha feita a partir de uma planta. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre as principais características. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado no WhatsApp ou conversar com a professora, tá bom? Nas aulas online do Zoom. E até semana que vem no nosso próximo vídeo aula. Beijo, tchau, fiquem com Deus e se cuidem, fiquem em casa. Até breve!